Oi gente, tudo bom? Meu nome é Lilian e estou aqui para dizer para vocês 9 livros que eu não peguei de primeira, eu peguei de segunda e de terceira, né? Porque o último vídeo eu falei para vocês que eu tinha pegado 35 livros de primeira. Esses livros aqui eu tive que realmente dar uma segunda chance, mas uns valeram a pena e outros nem tanto. E eu vou explicar para vocês direitinho a cada um que eu vou listando aqui. O primeiro livro que eu vou dizer aqui para vocês é do Michael Ende, é A História Sem Fim, que é um livro de fantasia. E eu tô aqui com ele aqui do lado, eu vou mostrar para vocês na estante. No final da década de 80 e no início da década de 90, os filmes baseados nesse livro eram estrondosamente famosos e eu era louca pela história. Eu assisti todos os 3 filmes, a trilogia inteira. E pela primeira vez eu estava indo numa livraria com a minha mãe e entre todos os livros da prateleira, de todas as prateleiras, eu vi esse livro e eu falei assim, eu quero este livro. A minha mãe falou assim, você tem certeza, Lili? Você não quer levar um assim, né? Ela me mostrou vários livros infantis e eu, não, eu quero este. Só que eu vou mostrar para vocês aqui o que uma criança de 7 anos queria ler. Olha a grossura do negócio. E esse aqui é a minha edição mesmo, né, original. Essa aqui é a minha versão original que eu comprei lá com 7 anos de idade. A minha mãe no início, ela começou a ler para mim todas as noites, mas chegou um momento em que ela parou de ler para mim e falou assim, não, Lília, pegue por você própria e leia, né? Que eu não li. Mas depois, aos 14, 13 anos, eu peguei pra ler. Acho que foi logo depois que eu peguei. Acho que até antes, acho que foi com 12 anos. Eu peguei esse livro pra ler. Eu tava já lendo, né, livros de ficção, né, de literatura. E esse livro é muito melhor do que os filmes. Eu não vejo muitas pessoas que são fãs de fantasia falando sobre esse livro, né? Esse livro vai falar sobre um menino chamado Bastian Balthazar Books, que um dia vai entrar aleatoriamente numa livraria. Ele está fugindo de uns meninos que perseguem ele na escola. E aí ele entra nessa livraria e o livreiro vai falar assim, esse livro aqui você não pode pegar. E ele vai lá, rouba esse livro. Quando ele vai ler esse livro vai contar a história de um reino chamado Fantasia e que está sendo destruído pelo nada, né? E a imperatriz desse reino convoca um guerreiro chamado Atreio, que na verdade é uma criança, para salvar Fantasia do nada. E é um livro fantástico, muito melhor do que os filmes, os 3 filmes juntos não dá esse livro. Tem muitas passagens, lições de morais maravilhosas, então eu recomendo bastante para vocês. Segundo livro que eu não peguei de primeira foi O Mundo de Sofia, que eu peguei primeiramente com 12 anos, depois eu peguei com 14 anos e finalmente eu consegui terminar esse livro aos 17 anos. Primeiro porque fala sobre filosofia, muita gente não gosta de filosofia e uma criança com 12, 14 anos não vai gostar de filosofia de hipótese alguma. E a gente sabe que as cartas do filósofo lá do Alberto Knox para Sofia está repleta de filosofia, de história da filosofia, então assim, era um motivo para o qual eu não gostei do livro de primeira. Mas quando eu peguei aos 17 anos, eu achei o livro simplesmente incrível. Eu não sei por que as pessoas abandonam esse livro, né? Talvez eu abandonei por conta da minha idade. Mas quando você entende, quando você já está um pouquinho maiorzinho, assim, eu acho que já está na hora de vocês começarem a ler esse livro mesmo, dar uma segunda chance, até mesmo porque o final do livro eu nunca vi filme, série, livro, e olha que eu pego muito livros clássicos e não tem nada parecido com o final deste livro. Então eu indico muito, eu não me arrependo de ter dado uma terceira chance
para o Mundo de Sofia. O terceiro livro da minha lista, vocês não vão acreditar, que é Histórias Sem Datas, de Machado de Assis, que eu peguei no ensino médio, mas quando eu peguei no ensino médio eu só li um conto. E depois eu resolvi ler o livro inteiro. Eu já estava na fase de ler livros mesmo, então eu queria conhecer Machado de Assis. E eu comecei por este. Eu deveria estar com 16 anos. E eu apaixonei. Meu conto preferido é A Igreja do Diabo. Com certeza, este é o meu conto preferido do Machado de Assis. Não tem outro que chegue aos pés da Igreja do Diabo. E eu sou fanática por esse conto do Machado de Assis. E o quarto livro que eu vou dizer aqui para vocês é O Príncipe de Maquiavel, né, que eu peguei primeiramente aos 14 anos, porque estava na estante de livros do meu pai e eu sabia que aquela obra era importante para a humanidade. Eu falei assim, não, eu tenho que ler esse livro. Só que eu só estava com apenas 14 anos e eu não entendi nada. Eu lia, porque ele não fala de reinos, ele fala de principados. Então era uma linguagem um pouco rebuscada para mim, era uma coisa muito técnica para uma adolescente de 14 anos. E a minha professora do ensino médio, né, me indicou, né, largar esse livro por enquanto, e pegar uma outra obra. Acabei pegando Paulo Coelho, eu peguei Verônica Decide Morrer, que deu certo para mim, eu peguei de primeira. Mas depois eu reli esse livro com uns 20 anos e eu achei surpreendente. Esse livro é surpreendentemente maravilhoso. Então, eu não me arrependo de ter deixado, né, na geladeira durante um bom tempo e deu muito certo para mim. E o quinto livro da minha lista é O Lustre, da Clarice Lispector, que eu peguei lá com uns 22 anos. Eu peguei com 22 anos para ler e não foi adiante. Eu já tinha lido outras obras dela que assim me fascinaram. Já tinha pegado A Hora da Estrela, já tinha pegado Via Cruz do Corpo, já tinha pegado Laços de Família, e eu amava Clarice Lispector. Ave Maria, aquela mulher escrevia de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Quando eu fui ler O Lustre, eu entendi porque que ele não é tão reconhecido assim entre as obras dela. E quando eu fui pegar esse livro, eu realmente entendi por que essa obra não é tão reconhecida assim. Esse livro fala de uma coisa um pouco asquerosa, que é incesto. Eu a entender, não tá tão explícito assim, mas dá a entender que existe uma relação de incesto ali, e isto assim me decepcionou bastante. Eu não gostei da temática e ficou uma relação estranha entre esses dois personagens, e eu dei uma segunda chance. Eu fui pegar lá com uns 27 anos, mas eu não gostei. Sinceramente, eu dei uma segunda chance e eu não gostei. Próximo livro da minha lista, vocês não vão acreditar, é Metamorfoses, do Kafka. Quando eu li, eu estava acamada, eu estava recém-cirurgiada, recuperando de uma cirurgia, e eu nunca tinha tido contato com Kafka antes, né? Nunca tinha lido nada do Kafka. Eu sabia que ele era importante, mas nunca tinha lido nada dele. E diferente de todos os outros livros que eu já tinha lido, né? O Kafka, ele não tem perdão dos personagens que ele escreve, né? Vocês já perceberam que, assim, um personagem vira, né? O personagem do Kafka, eles sofrem de alguma coisa muito absurda, de uma coisa assim, tipo assim, que você nunca vai imaginar que a pessoa um dia possa sofrer disso em algum momento na vida. Então, eu não estava acostumada com a literatura do Kafka e eu dei um tempo de 2 semanas. E quando eu dei esse tempinho de 2 semanas, eu realmente peguei e devorei o livro todo. Eu entendi o quão era relevante a obra dele. Eu tive que me acostumar com essa literatura um pouco mais seca, um pouco mais cruel. E eu sou hoje fãzaça do Kafka e, sabe, ele era um gênio
da literatura, uma mente brilhante mesmo da literatura. Eu sou muito, extremamente fã do Kafka. O 7º livro da minha lista tem o mesmo motivo da metamorfose, que é Ficções do Jorge Luis Borges, um argentino, e ele tem uma escrita também um pouco diferente do que eu já estava acostumada, que é literatura fantástica. Não é literatura de fantasia, é literatura fantástica. O que isso quer dizer? Você vai ler e vai ler uma história meio que absurda. É uma história absurda, tipo, ele vai falar de um conto que é uma biblioteca, né, sem fim, que é tipo assim, uma biblioteca que existe zilhões de escadas e é infinita nessa biblioteca. Então, a escrita dele é de literatura fantástica, de uma coisa de imaginação sem fim. O cara é brilhante. Mas eu não peguei de primeira porque eu estava na mesma condição da metamorfose. Eu nunca tinha pegado Jorge Luis Borges na vida. Eu estava acamada, eu estava me recuperando de uma cirurgia. Talvez eu não estava, né, naquela vibe ainda de pegar livros assim. E eu dei mais 2 semanas para poder pegar também Jorge Luis Borges. E eu sou fãzaça do Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, para mim, é sem precedentes. E aquela frase que ele fala que o paraíso se assemelha a uma biblioteca sem fim, realmente é o que combina comigo. Eu creio com todas as forças da minha alma que seja desse jeito. E o 8º livro que eu vou dizer para vocês aqui é O Pêndulo de Foucault, do Umberto Eco, que é um italiano. E quando eu comprei esse livro, eu tinha acabado de ingressar na faculdade. Eu acho que eu tinha acabado de ingressar na faculdade, ou um pouco antes de entrar na faculdade, alguma coisa do tipo parecido. Foi na mesma que eu tentei ler O Conde de Monte Cristo e não deu certo. Vocês lembram do último vídeo lá, né? E, sinceramente falando, a história é muito confusa. Eu achei muito confusa a história. E aí eu, né, deixei na geladeira. Quando ele faleceu em 2016, eu resolvi dar uma segunda chance porque eu assisti aos noticiários e ele deu a declaração de que o único livro que ele salvaria era O Pêndulo de Foucault. Ele não salvaria O Nome da Rosa, não sei porquê. Eu nunca entendi o porquê que ele não salvaria O Nome da Rosa, que ele falou que ele deu azar de que o livro O Nome da Rosa foi um estrondo, foi um fenômeno, né, mundial, e que ele, na verdade, ele salvaria O Pêndulo de Foucault. E isso me fez dar uma segunda chance para o livro. Só que o livro é meio, né, assim, não tem uma história que fundamente tudo aquilo ali. Parecia... sabe aquelas histórias parecendo que teoria da conspiração? Parecia um pouco de teoria da conspiração, e no final do livro pareceu que ele confundia o nome dos personagens. Então, esses defeitozinhos assim desse livro, né, eu não gostei. E não foi só eu que tive essa mesma impressão. Um professor da minha universidade teve a mesma impressão. Quando eu disse a ele que eu estava lendo esse livro, ele me falou a mesmíssima coisa. Aí eu falei assim, então eu não li esse livro errado. Eu estava achando que eu estava confundindo o nome dos personagens, gente, mas sinceramente não era isso que estava acontecendo. Realmente eu acho que ele assim confundiu o nome dos personagens no final do livro. Mas ele preferia muito mais O Pêndulo de Foucault do que O Nome da Rosa. Vai entender por quê. O 9º e último livro aqui da minha lista é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse livro eu peguei porque, na verdade, eu comprei de presente para uma amiga, uma grande amiga que era fã do Crepúsculo, né? E o Crepúsculo fala muito desse livro, porque é o livro do Eduardo e da Bella lá.
E aí eu fui, né? Ela falou assim, não, Lília, eu já tenho esse livro. Eu, né, comprei de presente pra ela e depois ela falou pra mim que ela já tinha esse livro na casa dela. E aí eu fui ler, né? Tentei ler. Não gostei do ambiente, é aquela mesma história do romance com o gótico. E as coisas são meio fantasmagóricas, assim, os personagens são meio monstros. E isso não desceu, né? Eu tentei a primeira vez, não foi. A segunda vez não foi, e só foi depois de uma leitura conjunta. E eu li até o final, porque eu falei assim, não é possível que eu não termine esse livro. Todo mundo gosta desse livro é um livro de romance, mas esse tom sombrio demais, de monstro, de fantasma, que ela dá, né, nos personagens. Os personagens não são monstros, na verdade. Ela dá esse entender de monstruosidade nos personagens. Não colou comigo. Viram lá que eu peguei de primeira a Charlotte Brontë, mas a Emily Brontë eu não consegui ler até o final por 2 vezes. Gente, espero que vocês tenham gostado da minha lista. Se inscrevam no canal, deem o seu like. Até a próxima!